Olá e seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre Reiki, astróloga e mentora de mulheres maravilhosas, assim como você que está aqui me ouvindo. O episódio de hoje, ele surgiu a partir de um exercício que uma amiga minha portuguesa fez uma vez. E com todo o tema energético do Brasil com relação a dinheiro, foi uma coisa inclusive que eu abordei bastante no UAM, porque a gente recebe influência do campo coletivo de onde a gente nasceu, né? O campo mórfico de quem é brasileiro é diferente do campo mórfico de quem é português, é diferente do campo mórfico de quem é, sei lá, egípcio. E assim a gente vai incorporando coisas na nossa vida, além, claro, né, do nosso próprio campo pessoal, das influências que a gente recebeu ao longo da vida, do nosso campo mórfico familiar, da cidade exata onde a gente nasceu, do bairro onde a gente vive, da casa onde a gente mora. Existem várias coisas que contribuem para a nossa energia. E o campo mórfico do Brasil foi um tema que surgiu. Afinal de contas, ele é primordial quando a gente vai falar sobre dinheiro e sobre crenças para quem é brasileiro. E aí, pensando nisso e resgatando essa memória da conversa que eu tive com uma amiga, veio esse episódio do podcast aqui. Então vamos lá, começando do começo, para contextualizar. O que é um campo mórfico? Vou falar bem rapidinho, caso você não conheça. O campo mórfico, ele é um campo energético e ele surge a partir da repetição de ações, repetição de pensamentos, repetição de falas, repetição de sentimentos. Então, é uma repetição de várias formas de energia, né? Várias formas de energia em repetição vão criando um campo. E aí, esse que a gente tem no Brasil, ele é formado por algumas coisas, né? A gente pode olhar desde o início que o Brasil, bem entre aspas, foi descoberto, lá em 1500, como que foi, né, essa relação? Como foi essa relação Brasil, essa terra paradisíaca, os nativos do país e toda essa troca, essa colonização? Foi uma relação de muita exploração. E eu vou falar isso aqui porque, eu não sei você que está me ouvindo, mas eu tinha a tendência de achar que todo país novo, né, vamos dizer assim, do novo mundo, tinha sido dessa forma. Até porque outros países mais antigos, eu estudei em uma escola espanhola, então eu aprendi muito sobre a história da Espanha e várias outras coisas da Espanha, e eu fiquei sabendo de todas as invasões, ano por ano, quando os mouros invadiram, né, que são os árabes, várias coisas assim, os territórios que conquistaram, quando eles também entraram numa parte de Portugal, enfim. Então, eu pensei, bom, todo lugar ele veio muito na base da invasão. Mas é diferente com os novos lugares, né? E eu falei isso aqui do Brasil, que a gente foi invadido, colonizado, e todas as nossas riquezas foram levadas para Portugal. Então teve essa coisa muito predatória. Nos Estados Unidos, por exemplo, assim, falando, claro, a grosso modo, né? Mas no início, eles não foram invadidos para pegar riqueza, ou pelo menos não foi o que eles conseguiram, porque eles não tinham as coisas que a gente tinha aqui no Brasil, ou em outros lugares da América do Sul, América Central. Como eles tinham, não sei se seria menos a oferecer, mas naquele momento parecia isso, lá foi o lugar onde a escória do Reino Unido, ali toda a parte da Grã-Bretanha, né, foi colocada. Então, para lá iam os prisioneiros, iam as pessoas sem honra, sem valor, e a quem eles queriam se livrar. Eles queriam deixar o lugar ali limpinho, entre aspas, né, também bem entre aspas, mas na mentalidade deles era isso, e eles acharam esse grande pedaço de terra que eles podiam jogar essa galera, não iam precisar ocupar o pequeno pedaço de terra que eles tinham ali, né, não iam ter que sofrer com as dores de cabeça, então, pronto, vai para lá e a gente se resolve aqui. Então, não teve essa mesma coisa extrativista e predatória que a gente teve aqui. E no Brasil, então eu tava pensando também, né? Essa coisa que diferencia muito a gente aqui no Brasil de outros lugares. Mas, tá, na verdade, vou dar um passinho para trás. Vou voltar aqui para essa história dessa coisa bem predatória. Começaram procurando ouro e tal, né? E tentando extrair isso. Mas logo perceberam
as outras riquezas que a gente tinha, né? A outra parte de abundância. E foram colonizando, foram pegando tudo e levando para Portugal, tudo que a gente tinha, entre aspas, de melhor. Outros países foram vindo em partes diferentes do Brasil, foram chegando. Teve uma época que a Holanda chegou ali na parte norte, nordeste, se eu não me engano. A gente teve várias coisas acontecendo nesse sentido de disputa de poder e só nesse foco de tirar do nosso país. E a gente também teve, então, depois, né, um censo de europeus, de japoneses, que foram vindo para o Brasil na esperança de encontrar condições melhores para a fome que eles passavam, né? Especialmente lá na parte da Europa, nessa época. Mas isso foi, assim, um tanto depois, né? A gente já tinha muitos e muitos anos dessa parte bem predatória, até que chegasse essa galera que estava olhando para o Brasil como essa terra prometida e maravilhosa e abundante, para não passar fome, para ter mais fartura. De fato, acho que a maioria das pessoas encontrou isso, não no sentido de riquezas, né, mas nesse sentido de não passar fome, porque tinha, né, você ganhava às vezes uma terra para plantar, não estou dizendo que as condições eram boas ou humanas, mas enfim, a comida acabava que tinha. E tudo isso foi construindo parte do nosso campo energético aqui no Brasil. E aí isso resulta no quê? Uma das coisas que a gente é mais famoso por, e isso digo, acho que internamente, né? Eu não sei se o resto do mundo percebe isso ou conhece isso, mas a gente aqui no Brasil sabe que é o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, eu acredito que ele surgiu de uma necessidade, que é a de você conseguir alguma vantagem porque você já se sente oprimido, você já se sente em débito. Olha que coisa interessante. Você sente que você merece algo porque, né, algo está em débito com você. O que é esse algo? Eu acredito que é o campo mórfico do Brasil, porque os outros países ali envolvidos em tudo que a gente viveu, eles teoricamente estão em débito, né? Teoricamente não, na verdade, eles definitivamente estão em débito com a gente. É um débito que vai ser pago com dinheiro ou com coisas assim? Eu acredito que não, e acredito, aliás, também que nem deveria ser assim. Mas teve uma vez um exercício que eu vi, e que foi justamente essa conversa que eu tive com uma amiga, que é uma amiga portuguesa, que foi de constelação familiar. E para quem não conhece também, constelação familiar foi criada pelo Bert Hellinger, e é uma ideia, assim, onde a gente tem um sistema de hierarquia dentro da família. E quando esse sistema ele não está funcionando em harmonia, várias coisas vão repercutindo. E eu posso dizer isso assim, eu fiz uma constelação para mim, 1 a 1 só, mas eu já participei de várias coisas, experiências similares à constelação, que foram uma adaptação, na verdade, da Isabel Otto, que é uma constelação familiar junto com o exercício de movimentos essenciais, que é outra técnica maravilhosa. E aí, essas energias, né, esses campos, eles podem ser vistos, eles podem ser acolhidos, eles podem ser honrados, e você pode fazer de uma forma diferente depois disso. Então, eu acredito que essa é uma maneira bem legal de ir curando essa sensação de dívida que a gente tem, né, das pessoas, do mundo, do outro, tá em dívida com a gente, que acontece aqui no Brasil. Falando desse campo, né, de a gente sempre ter sido tirado coisas. Então, quando dá, a gente se sente na dívida e quer dar um jeitinho brasileiro de conseguir ali o que seria do nosso melhor interesse, seja uma forma de conseguir dinheiro, seja uma forma de conseguir um favor, enfim, burlar uma lei. A gente tem muito isso. E por bastante tempo, inclusive, eu condenei muito, né, essa sensação do jeitinho brasileiro. Inclusive, eu mesma fui uma vítima e uma perpetuadora, acho que é assim que fala, né, disso já algumas vezes. Eu lembro que na época que eu fui tirar minha carta de motorista, foi um negócio assim muito louco. Quando eu fui fazer a minha inscrição, a pessoa da recepção já me perguntou se eu gostaria de pagar só pelas aulas, etc, normal, ou se eu já queria, tipo, fazer, sei lá, um pacote plus, assim, que era o que eu já ia passar com certeza. E aí eu não lembro agora, mas devia ser algo tipo R$1.000 o normal ou R$1.500 esse pacote plus. Aí eu falei, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Inclusive, depois que você faz as aulas teóricas, tem um período até você fazer... Você faz as aulas teóricas, faz as aulas práticas e depois disso tem um período até você fazer a prova. Eu era muito boa nas aulas práticas. Na minha opinião, bem humilde, assim. Eu ainda fiz 2 aulas a mais
antes da prova pra praticar, pra ter certeza que eu ia conseguir fazer. E aí, no meu teste, assim, eu tava super animada, tava super feliz, tava super confiante. Tensa também, né? Mas essas outras coisas são que eu me lembro mais. E eu fui fazendo tudo com perfeição. Até, assim, se tinha que dar uma volta num quarteirão, né? Era bem grande. Fiz tudo com perfeição. A única coisa que eu não fiz tava dando a última volta, chegando ali na rua que todo mundo tava esperando pra fazer os próximos testes, né? Era uma rua que tinha um cruzamento, e aí eu não parei e dei seta. Eu simplesmente eu não parei, eu não entrei na marcha, não lembro agora qual marcha que é, porque eu não dirijo carro manual há muito tempo, eu sou muito ruim disso hoje. Mas enfim, acho que é a marcha 1, talvez, não sei. Eu sei que eu não entrei nesse ponto morto, talvez, e não dei a seta. Eu simplesmente parei porque eu não tinha nenhum carro, tipo, eu só apertei ali o freio junto da embreagem. E aí eu olhei, não tinha absolutamente nada, não tinha absolutamente ninguém, e eu virei. E aí o instrutor falou assim, pronto, você perdeu a prova. Daí eu falei, o quê? Porque assim, né, eu tava tipo, e aí, como é que eu tô indo, né? Eu tenho chances, tá dando certo, né? E ele, tipo, sim, nossa, tá ótimo, não sei o quê. Aí, até antes de eu fazer isso, ele falou assim, olha, você não teve nada grave, médio e nem leve. Então, assim, impossível você não terminar essa prova com a carta na mão. E aí, então, ele tinha me falado isso, a gente tinha acabado de sair do último lugar que eu tinha estacionado. E aí, eu fui fazer essa virada. Aí, ele falou, pronto, você acabou de perder a prova. Eu falei, né, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, isso aqui é uma infração leve, tá? Você não ter parado, não ter dado a seta, especialmente porque não tinha nada acontecendo. Mas eu tenho uma cota a cumprir de pessoas que eu tenho que reprovar, que não pagaram a taxa. Olha que loucura! Eu queria muito ter gravado isso. Sério, muito ingênua de não ter deixado meu celular gravando. Mas ele falou isso, que ele tinha essa cota de pessoas sem taxa que ele tinha que reprovar, porque, né, acho que muita gente talvez pagasse a taxa, então poucas pessoas acabavam reprovando, não sei. Mas eu sei que... Nossa, eu fiquei tão frustrada. Aí eu falei assim, mas pera, isso aqui é uma infração leve. Ele falou, sim, mas você fez ela na frente de todo mundo, então eu não vou ter como explicar para os outros caras que estavam ali fazendo prova, né, supervisores, sei lá, que você não errou mais nada e que você então merece passar. Você nem pagou a taxa. Gente, então, assim, isso foi um negócio que até hoje mexe profundamente comigo, me dá muita raiva, me deixa muito triste também. Até porque depois eu falei, tá, então eu voltei pra autoescola e paguei a taxa, que foi inclusive mais cara. E aí, quando eu fui fazer de novo o teste, o instrutor nem me deixou dirigir. Aí eu falei, não, mas eu quero. Ele falou, não, mas você não vai. E ele que fez tudo sozinho, como se fosse eu, né? Porque acho que é um carro, não lembro agora, mas tem um volante ali do lado do instrutor. E ele fez a prova inteira pra mim. Nem na hora de voltar, tipo, todo mundo viu, assim, todos os instrutores estavam vendo, nem na hora de voltar e estacionar, eu não pude fazer isso. E foi, assim, é um momento de muita tristeza mesmo, porque você se sente muito impotente, né? Eu sei que é um exemplo muito pequeno, eu sei que tem gente que já passou por coisas absurdamente mais desafiadoras, mas a energia é a mesma, né? Então, ao mesmo tempo que vivenciei isso, eu fui vítima disso, eu também perpetuei isso a partir do momento que eu paguei pra passar na prova depois, né? Dessa situação. E olha só, que curioso, aliás, né? Falando isso aqui, eu percebo que eu vou fazer depois um exercício de acolher essas energias, né? Fazer como se fosse um emaranhado de tudo isso e acolher. Porque hoje, enquanto eu falava, a Patrícia do passado, assim, eu tô quase querendo chorar, né? Então, a Patrícia do passado ainda sente muito essa indignação. Mas hoje eu entendo muito que isso não é só um jogo, sabe? É só uma reprodução inconsciente de um padrão que a gente trouxe aqui, a gente vive como um país, a gente segue reproduzindo como uma nação, e que não era culpa especificamente daquele sistema de corrupção, daquela coisa que está falida, daquelas pessoas específicas. É uma responsabilidade de todos os brasileiros de olhar para isso, né? Então, acho que eu fiz aqui meu ponto sobre essa questão da constelação, explicando um pouquinho também, e da corrupção do jeitinho brasileiro, que eu sinto que é o maior padrão que a gente tem. Tem vários outros, claro, mas eu sinto que esse é o maior no sentido, talvez, de ser o mais unânime, assim. Eu acho que a grande maioria das pessoas já viveu uma situação parecida, ou aonde você deu um jeitinho, ou onde você sofreu por um jeitinho. Enfim, seja, tipo, ler livro em PDF na época da faculdade, por exemplo, foi algo que eu fiz muito. Os professores, inclusive, que mandavam os livros em PDF pra gente. Então, você não compra do autor, né? E você tira a cópia do livro, tira xerox, sei lá, tem muitas coisas que a gente vai vivendo nesse tipo de jeitinho.
E tudo bem, a partir do momento que a gente não tem consciência, mas quando a gente tem, aí é legal a gente escolher fazer de uma forma diferente, né? Deixar de reproduzir isso. Tudo que a gente faz na inconsciência, não vou dizer que é perdoado, porque tudo que a gente faz, o auto-perdão é o que mais importa, né? Mas assim, tudo que a gente faz na inconsciência tem um peso específico. E tudo que a gente faz com consciência tem um peso 1000 vezes mais forte, assim, mais presente. E por isso também uma decisão consciente tomada de não reproduzir um jeitinho brasileiro é tão legal. Bom, dito tudo isso, eu vou voltar a um gancho que eu tinha falado aqui das outras culturas latinas, né? Que foi uma coisa que eu também estava me perguntando. Já eu vou falar da conversa com a minha amiga, que é o desfecho desse podcast, mas eu tava me perguntando outro dia, eu tava falando com o Vi ontem, na verdade, que nós, aqui no Brasil, somos latinos, né? Para outros países, outros lugares. Mas nós não nos consideramos, não que a gente não se considere latino, mas a gente não se considera, sei lá, moreno, por exemplo. A gente estava vendo uma série que falou sobre cota, entre aspas, uma cota racial para browns, né, que seriam tipo os marrons. Bem entre aspas, foram as pessoas que estavam falando eram pessoas morenas. E aí tava, então, rolando esse debate, aí o Vi virou para mim e falou assim: "Nossa, nós somos então marrons?" Né? A gente pode falar isso em outros lugares, outras pessoas consideram a gente assim. E aí é louco, porque assim, aqui no Brasil a gente é branco, né? A gente é branco, privilegiado, etc, tal. Mas em outros lugares a gente é um país de terceiro mundo, marrom, onde, tipo, pessoas que sofreram preconceito, né, por serem latinas. E, enfim. Então eu tava conversando com ele sobre isso e eu pensei, eu não me identifico com a identidade latina. Se eu fosse para um lugar como os Estados Unidos, inclusive, né, sempre que eu fui, eu nunca falei, eu sou latina. Eu sempre falei, eu sou brasileira. E aí a pessoa falava, latina? Eu falava, não. Para mim, latino era quem falava espanhol. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Isso, né, eu falava, obviamente, anos atrás. Mas eu fiquei pensando sobre isso hoje. Por que que eu não me considero ainda latina? Já conversei muito com uma amiga minha que defende muito que a gente é latina, enfim. E aí eu fiquei, o que que acontece, né? E aí o que me veio foi, ok, todos nós tivemos um povo nativo que foi invadido e foi colonizado. Mas como eu cresci nesse colégio espanhol, e muitas pessoas no Brasil que estudavam nele não eram só espanholas, mas sim da América Latina ou América Central, né? Tinha uma das minhas melhores amigas, ela nasceu no Brasil, mas os pais e a família toda é chilena. Convivi com vários argentinos, enfim, como que era? Hondurenses, pessoas de outros lugares. E eu fiquei me perguntando, né, poxa, além de nascer no Brasil e viver nessa área latina, eu convivi com pessoas assim crescendo, mas por que eu não me senti tanto parte, talvez? E pessoas assim que eram da mesma, ou pelo menos similar, grupo socioeconômico, a mesma faixa etária, costumes assim não tão diferentes dos meus. E aí eu cheguei hoje num pensamento, não vou dizer que é uma conclusão, mas num pensamento de que aqui no Brasil a gente não teve tanta influência indígena dos nossos nativos, no caso. E que nos outros lugares, especialmente assim no Chile, que foi onde eu convivi com mais força, com vários chilenos, além dessa minha super amiga, eles têm uma cultura muito derivada dos índios, né? No México também convivi com mais pessoas mexicanas, também tem muito isso. E aí eu fiquei me perguntando, então, né? Tipo, poxa, aqui no Brasil, a gente não só não teve tanta influência indígena, como também a gente teve muita influência de outros lugares. Então, a gente tem no Sul uma influência muito mais alemã e de outros países ali por perto da região. No Norte, a gente teve bastante influência portuguesa, além da indígena também, da nossa influência nativa. No Nordeste, a gente trouxe muito das tradições das pessoas africanas. Ou seja, né, São Paulo, a galera italiana e japonesa. Cada lugar, a gente tem uma miscelânea cultural, né, de informações, de DNA, de tradições, de coisas. Então, a gente não é tanto uma civilização, tipo a espanhola e a nativa indígena do lugar, como outros países acabam sendo mais, né, os outros países latinos. E eu fiquei pensando, então, nesse sentido dessa identidade que a gente tem hoje, né, e o quanto que isso também, inclusive, compõe o campo mórfico brasileiro, aqui não entrando tanto... Quer dizer, entra também, né, nessas questões de abundância e de escassez, quando a gente para pensar que muitas nações vieram para o Brasil, muitos povos vieram para o Brasil
para fugir de guerra, para não passar fome. Então eles tinham na época, e a gente reproduz ainda, um pensamento muito escasso de que tem que ter fartura o tempo todo e de que fartura, assim, né, o excesso. Então, quando você tem, você gasta, porque você não sabe quando você vai ter. Quando você tem comida, você come, porque você não sabe quando vai ter. Apesar disso não ser mais a realidade das pessoas que eu acredito que estejam aqui me ouvindo, que eu acredito que tenham condições para ter comida, para ter uma casa, isso acaba que é uma coisa que a gente ainda carrega. Então, tem muito disso no campo brasileiro, mas era só uma pincelada que eu queria trazer aqui, e que uma vez eu ouvi como o Brasil era o ápice do desenvolvimento espiritual nos dias de hoje, graças a isso, ao fato da gente ter essas muitas raças mescladas em um único lugar. A gente tem muitos pontos de vista. Claro que, longe de eu dizer que a gente não tem preconceitos, a gente tem questões estruturais muito fortes, sim, né? Especialmente com relação à raça, especialmente com relação a pessoas negras. E aqui eu vou fazer um parênteses que eu falo negras, tem pessoas que me dizem que eu tenho que falar pretas, e tem pessoas negras que falam que não devo falar preta. Então, fico aqui, também não sei como dizer, mas acho que todo mundo consegue entender o que eu me refiro. O racismo mesmo, com isso, que a gente tem um racismo estrutural grande. Mas a gente também teve uma miscigenação 1000 vezes maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde negros tinham um lugar no ônibus, lugar no fundo, e os brancos outro, banheiros para negros, escolas para negros. Eles não se misturavam. A gente hoje tem preconceito, temos, né, essa coisa realmente estrutural que a gente tantas vezes reproduz e nem percebe, além de pessoas que ativamente são racistas, a gente tem muito desse preconceito, desse racismo estrutural. Mas a gente sempre se misturou, né? A gente não tinha uma coisa sem essa mistura. Por algum motivo mesmo assim, a gente tem racismo, que é uma coisa bem louca de se pensar, mas a gente, como eu posso dizer, abraçou os outros povos, né? A gente tem tantos mestiços no sentido de essa mistura de gente, de raça, de povo, de sobrenome, de costume. E aí, fechando, né, então, esse gancho que eu tinha aberto, de como isso é especial. Então, eu tô falando aqui de partes mais chatas, mais difíceis, mais, sei lá, não... Eu ia falar inconvenientes, né, mas inconvenientes no sentido de, tipo, literalmente não são convenientes, que nós, aqui do Brasil, reproduzimos, mas a gente também tem essa outra parte incrível e abençoada e maravilhosa, esse abraço, esse lugar de receber, assim, as pessoas de braços abertos. E eu não tô dizendo isso só como uma cultura, eu tô dizendo isso como uma reprodução mesmo energética de coisas que a gente foi vivendo. E isso é muito, muito, muito especial. E agora, chegando na última parte do podcast, então, finalmente falando da conversa que eu tive com essa minha amiga portuguesa, e falei da constelação familiar, porque eu assisti um vídeo de uma constelação familiar acontecendo entre o Brasil e Portugal. Então, tinham pessoas representando os portugueses e pessoas representando os brasileiros, uma pessoa representando Portugal, uma pessoa representando o Brasil. E essa troca toda que aconteceu foi muito linda e muito tocante, onde rolou esse reconhecimento de Portugal de ter agido dessa forma extrativista e predatória. E agora eu não me lembro se essa minha amiga também assistiu essa constelação, eu acredito que sim. Eu só sei que ela mandou uma mensagem num grupo que só ela era portuguesa e tinham outras amigas brasileiras. E aí ela falou assim, como representante de Portugal, ela queria pedir desculpas. E ela, nossa, foi tão lindo, gente, eu tô toda arrepiada já de novo. Como representante de Portugal, ela sentia muito por tudo que eles tinham feito, por tudo que eles tinham pego da gente, por todas as coisas que eles tinham levado pro país deles, a forma como trataram a gente. Não só a gente brasileiros e nativos, né? Mas o país como um todo, a natureza brasileira. E realmente tô emocionada aqui. Mas foi um negócio que foi tão tocante, foi tão lindo receber esse reconhecimento, e que eu acredito tanto que muitas vezes a gente, agora trazendo isso para um âmbito mais pessoal, né, mas a gente acaba reproduzindo padrões por dor. Tudo que a gente quer é ser visto, tudo que a gente quer é ser reconhecido, e às vezes esse reconhecimento ele vem, né, como aconteceu
com essa minha amiga portuguesa que proporcionou isso pra gente, mas às vezes não vai vir da forma como a gente imagina ou espera, e a gente pode iniciar esse movimento de perdoar e de acolher, e não é só perdoar o outro, né? Então, dando esse exemplo aqui, não é, eu perdoo Portugal. É entender a nossa responsabilidade nisso, a autorresponsabilidade, por qualquer motivo que seja, a gente atraiu isso, né? O Brasil atraiu essa experiência por algo que a gente tem zero compreensão, mas se não tivesse essa afinidade energética, isso nunca teria acontecido. Então, assim, é uma autorresponsabilidade, e para isso eu adoro o Ho Oponopono, que traz muito esse senso, que é, por exemplo, né, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Você fala isso para você mesmo, você fala isso pro divino em você. Então, para situações suas que você talvez esteja vivendo ou reproduzindo a partir dessa dor, você pode falar. Então, vou dar aqui esse exemplo do Brasil, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, como se eu fosse o Brasil e não tivesse recebido, ou, sei lá, ainda quisesse mais acalento depois dessa troca que eu tive com Portugal, eu falaria, né? Eu sinto muito, muito, muito por ter atraído tudo o que eu atraí. Então, isso eu, Brasil, falando pra mim mesma, né? Pra mim mesma, Brasil. Por favor, me perdoe, e isso sou eu, Brasil, falando pra parte divina em mim. Por favor, me perdoe pela inconsciência, pela reprodução desses atos, por tudo que eu culpei o outro, por tudo que eu julguei, por todas as tristezas, por todas as distorções que eu criei. Eu te amo, parte divina em mim, eu te amo, parte humana, vamos dizer assim, né, de um país, mas parte humana em mim, eu te amo, eu verdadeiramente te amo. E eu sou grata. Eu sou grata por ter tido essa percepção, eu sou grata por ter tido a oportunidade de crescer a partir disso, e eu sou grata por esse auto-perdão e por conseguir, então, seguir agora de uma forma diferente. E da mesma forma que esse Ho Oponopono eu fiz sendo Brasil, você pode fazer sendo você para situações na sua vida que você perceba que você age de uma maneira, talvez por coisas que você tenha vivido. Eu já falei isso em outros momentos, né? Mas eu vivi muito bullying na minha vida. Foram 7 anos de bullying diário, em 2 escalas diferentes na época da escola. Eu vivi depois, de novo, na época da faculdade. Eu fiz um estágio onde eu fiquei 1 ano e eu sofri bullying também, né? Sofri, foi imposto bullying em mim, não que eu fiquei sofrendo. Apesar de sim ter sofrido, foi uma das coisas que me desencadeou a depressão. Mas recebi esse bullying na época de novo e eu sinto que foi essa última lição que eu precisava. E claro que na época eu achava absurdo e zoado e injusto, e eu não acho que ninguém mereça, né? Falando no merecimento que a gente tem mais mental, né? Óbvio, alguém merece sofrer? Não, ninguém merece sofrer. Mas eu precisava disso pra ter olhado para questões minhas depois e ter reconhecido coisas, ter acolhido. Sim, pra ter crescido, eu precisei disso. Então, às vezes a gente tem percepção e ela é mais rápida, às vezes essa percepção nem vai vir, né? A maioria das vezes tem coisas que a gente não sabe por que a gente é assim ou reproduz, e tudo bem, a gente não precisa saber de tudo. A gente pode dar uma apaziguada pra nossa mente e falar, eu não preciso saber de tudo, eu só preciso conseguir acolher as coisas, conseguir perdoar de verdade, não necessariamente as pessoas que fizeram, mas a mim mesma, por ter reproduzido isso, por ter atraído isso, por ter distorcido isso. Então, nesse exemplo de Brasil-Portugal, Portugal pede perdão para o Brasil. Sim, né? Portugal pede perdão para quem ele infligiu dor. O Brasil pede perdão para si mesmo por ter recebido isso, né? Ele perdoa a si mesmo, ele pede perdão e perdoa a si mesmo por ter atraído essa situação. Eu, com o bullying, eu perdoei a mim mesma por ter atraído essa situação. Eu entendi que quem reproduziu o bullying só estava representando coisas que eu precisava ver. Então, hoje, eu sou grata por isso, não só pelo bullying, mas pelas pessoas que fizeram isso. Você não precisa necessariamente chegar nesse ponto, tá? Mas quando você chega, e se você chega, é um lugar muito, muito leve. E, claro, existem vários níveis desse perdão, né, desse reconhecimento, dessa gratidão, mas eu gosto sempre de ir, assim, me aprofundando e trazendo isso de verdade pra minha vida. Assim como eu, como brasileira, perdoo Portugal, perdoo os portugueses, eles só foram representantes de coisas que a gente precisava enxergar também aqui no Brasil.
e coisas que a gente tá começando a enxergar, talvez. Não sei, espero que sim. Mas essa é a ideia. E esse foi o episódio. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, você pode começar a me seguir lá, que é o @patiputz, PATIPUTZ. Mas é um prazer trocar com você. Eu vou amar saber o que você achou desse episódio. E eu vejo você no próximo. Um beijo.